Olá, boa noite, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre navegação, vamos entender um pouquinho como que funciona a estrutura de navegação do Ionic. Além disso, eu vou mostrar as duas formas de trabalhar. O Ionic, desde a origem, ele teve uma alteração do comportamento de navegação dele. No Ionic 3, por exemplo, ele navegava com um controlador de telas, né? É essa que eu vou falar agora. Eu vou falar desse processo de navegação usando os controladores, que é o Nav Controller, e vou explicar. Isso originalmente era do Ionic 3. O Ionic 4, o que aconteceu? Eles tiraram essa ferramenta, essa estrutura de navegação através do Nav Controller e criaram a estrutura de rotas, igualzinho acontece em Angular. Eu vou mostrar também para vocês. E aí, quando lançou o Ionic 5, o atual agora é o Ionic 5, eles fizeram o seguinte, eles importaram novamente a estrutura do Nav Controller, então ele voltou a funcionar e também funciona o sistema de rotas. Então ele agora tem duas formas de fazer sistema de navegação. Então eu vou falar primeiro o Nav Controller, a estrutura como que é, e depois eu falo do sistema de rotas, que é muito parecido com o Angular, né? que é igual ao Angular na verdade. Esse daqui é o guia, eu gosto sempre de colocar esse guia para vocês, porque assim, isso aqui, cara, tudo que precisar, dá uma pesquisada, isso aqui é a nossa bíblia do Ionic. Então, vamos falar sobre o Nav Controller, que é a navegação entre páginas, como que ela funciona. Ela começa o seguinte, o Nav Controller é uma base, tá? Uma classe base para controlar navegação entre nav e tabs. Tabs são aqueles tabs que aparecem embaixo da navegação e naves são as telas, né? As pages que você pode criar. Basicamente, o que ele faz? Ele trabalha com o conceito de matriz. Ele vai fazendo empilhamento das páginas. Então, basicamente funciona assim. Ele cria uma pilha. Essa pilha começa com a página home, né? Que é o router, né? Que é a primeira página. Quando você faz um push nela, quando você pega e empilha ela, vai fazer alguma coisa tipo isso aqui, ó. Então, ele começa, imagina aqui, ó, nós temos o primeiro, nós temos a primeira página. Vocês estão conseguindo ver aqui o meu mouse? Dá para ver o mouse, pessoal? Sim. Tá, né? Sim. Então, acompanha o meu mouse aí. Então, o que acontece? O stack, né, a navegação, ele trabalha como se fosse uma matriz que você vai empilhando páginas e retirando páginas. Então, essa primeira aqui, ó, que é o root, é a primeira página que abre. Quando você abrir o seu aplicativo, é a primeira página que tem. E aí, o que você quer? Ah, não, eu vou lá no menu e clico no outro menu, clico em outra página. O que ele faz? Quando você clica, ele basicamente empilha, coloca mais uma página por cima, igual está aparecendo aqui no push, aqui, ó, ele empilha. Então, ele vai empilhando. Cada vez que ele empilha, ele cria uma rota, geralmente no header, ele coloca um caminho para você voltar, que é um back, né? Então, ele vai empilhando. É como se ele fosse subindo, assim, exatamente esse modelo que está aqui, ó. Ele vai empilhando as páginas. É por isso que, quando você está em uma aplicação, você vai, pensa no Facebook, por exemplo, você vai clicando em páginas e vai montando uma em cima da outra. Você vai navegando. Depois, quando você coloca para voltar, ele volta exatamente no mesmo caminho para trás. Já repararam isso? Ele tipo sobrepõe uma à outra? Exatamente. Ele vai colocando uma por cima da outra. Então, é como se abrisse várias janelas no Windows, sobre aquele Explorer, uma em cima da outra, e depois você vai fechando, você vai tirando uma de cima da outra. Exatamente. Exatamente isso. Então, através do Nav Controller, como eu falei, tem duas formas diferentes da gente fazer navegação. Esse do Nav Controller, ele vai empilhando, ele mesmo, ele vai colocando uma em cima da outra, igual está aqui na estrutura. Aí, quando você coloca para voltar, ele vai tirando uma em cima da outra. Ok? Então, por isso que a estrutura, se você navegar em 5 páginas, quando você vai voltando, ele vai voltando exatamente na mesma ordem. Vocês já observaram? Exatamente na mesma ordem. É claro que existe uma outra forma, além do push e do pop. Push, ele empilha. Pop, ele tira. Push, ele coloca em cima da última. E pop, ele tira a última que está por cima. Ok? Ele vai fazendo exatamente essa estrutura que está aqui. Ó. E aí, existe uma coisa que ele chama de set root, que, obviamente, você pode pegar e mandar ele voltar para a primeira página,
pular tudo e limpar essa matriz que está aqui montada. Ok? Deu para entender, então, como que funciona o sistema de navegação? Deu sim. Deu, né? Deu. Uhum. E aí, o que acontece? Como que a gente trabalha essa estrutura, como que a gente trabalha com componente e como que a gente faz o push, como eu falei, o push é para empilhar, o pop é para tirar e o set root é para voltar para a primeira página. Funciona assim. Toda vez que você quer empilhar, toda vez que você quer abrir uma nova página, você tem lá a sua página, de repente você está fazendo uma listagem de alguma coisa. Imagina que você tem uma lista lá de um cardápio, aí nesse cardápio está a lista do tipo de comida que você quer. Está lá assim, comida chinesa, tem lá comida japonesa, pizza, e aí salgados, enfim, tem toda uma lista. Quando você clicar nessa lista, quando você clicar em alguma, vai carregar uma outra página por cima. Então, quando você clicar nisso, você usa o evento do clique, né? E chama o push. Nesse push, você passa qual que é a próxima página que ele vai carregar. Olha aqui, vou mostrar um exemplo aqui para vocês. Nós temos aqui, ó, uma página. Olha aqui, ó. O template dela é o quê? Ela tem um header. O nome dela é login, tá vendo aqui? Login. E dentro do meu Ion Content, tem apenas o botão para você ir para outra página, que Go to Other Page. Quando você clicar nesse botão, tá vendo aqui o Event Bind aqui? Isso é um botão avulso, né? Fica debaixo do nome login. Exatamente. Esse é um botão que está dentro do conteúdo lá, debaixo do botão. Exatamente, um botão comum. Quando você clicar, ele vai chamar um método que chama Push Page. Olha esse método aqui, o que ele faz. Esse daqui é o meu TS. Esse aqui é o meu HTML. Essa parte aqui, ó, do template é o meu HTML. Essa parte aqui é a parte do meu... O que vai acontecer. Exatamente. É a parte do meu TS. Quando eu clicar aqui, olha o que ele vai fazer. Ele vai chamar um Nav Controller. Tá vendo que ele está aqui, ó, injetado? Que é o Nav Controller que controla as páginas. Ele vai chamar, vai dar um push. Vai dar um push para onde? Para qual página que ele vai carregar? Ele vai carregar a página destino que chama Other Page, tá vendo? Other Page, que está aqui o caminho dela. Então, ele vai carregar a Other Page e está passando dois parâmetros para ele. Olha aqui, o ID e o name. Tá vendo que está passando dois parâmetros? Então, você coloca push. Quando você coloca push, você coloca qual que é a página destino, vírgula. Se você quiser passar parâmetro para ela, você passa os parâmetros, um JSON com os parâmetros que você quiser. Ok? Então, quando você fez isso, ele vai lá, vai empilhar a outra página. E o que acontece do outro lado? Vamos ver aqui, ó. Essa é a outra página. Ele tem Other Page e o conteúdo dele está mostrando aqui, outro conteúdo. Como que você captura aqueles parâmetros? Basta você colocar Nav Params, que é outro tipo aqui, tá vendo? Nav Params, que é outra injeção de dependência. Ponto, get, e passa qual é o elemento que você quer. Nós passamos ID e name, tá vendo aqui? Ó? ID e name. Do outro lado, você pode colocar, né, navparams.getID ou .getName. Se você quiser pegar tudo de uma vez só, você coloca ponto .data, ok? Que ele pega tudo de uma vez só. Certo? Deu para entender, pessoal? Ponto .data, você pega os dois? Pega os dois. E aí, o que ele fez? Ele pegou e empilhou os dois caras, passou o parâmetro. Isso é quando você precisa de uma página para outra pegar dados, né? De uma página para outra. Aí, se você quiser remover, se você quiser voltar para a página anterior, você quiser voltar para onde você estava. Lembra que ele empilhou uma? Então, ele empilhou, colocou uma por cima. Quando você quer voltar, o que ele faz? Como nós fazemos isso? Volta lá na página. Que não ficou, velho? Observa que aqui, ó, eu estou na Other Page de novo, naquela de cima. Só você colocar um pop, Nav Controller pop. Quando você coloca pop, quer dizer o quê? Quer dizer que você quer excluir. Arthur, onde é que eu salvo esse script? Oi? Oi? Alguém me chamou, pessoal? Não, acho que ele falou com outra pessoa. Foi outra, né? Foi. Então tá, então vamos continuar. E vamos falar sobre o ciclo de vida. O que é ciclo de vida, gente?
é como que funciona a estrutura da criação e da destruição de um componente no ciclo de vida do Angular. Nós temos algum. Nós temos o IonView Did Load, é quando ele já está aberto, tá? Quando ele acabou de carregar, quando ele já finalizou a carga, ele roda sempre esse método. Então, você vai ver que nós temos vários métodos. Ciclo de vida são as etapas, né? O que acontece na criação de um componente? Então, ele tem vários passos. O primeiro passo que acontece é esse. Nós temos o view did load, nós temos IonView will leave, quer dizer que ele vai fechar. Esse passo aqui, ó, ele é chamado quando você manda destruir, quando você manda um pop, ele vai sair da sua página, ele pega, deixa eu ver esse daqui. Vou mostrar todos os ciclos de vida do evento que tem. Depois a gente pode até abrir o ciclo de vida do próprio Ionic e ver lá um gráfico que tem lá, que eu acho que eu não coloquei aqui não, mas eu mostro para vocês. Então vamos ver aqui, ó. Esse view did load, ele funciona quando a página é carregada, ok? Agora tem um detalhe, esse evento só acontece quando a página está sendo criada. Se você criou a página, ela foi para cache, você trocou, navegou para outro lugar e voltou nela, ele não chama esse evento de novo, tá? Então, esse evento did load, ele só carrega na primeira vez. Então, isso é bom para quando? Eu quero que, por exemplo, faça alguma configuração na minha página. Que tipo de configuração? Imagina que a gente está fazendo um aplicativo e esse aplicativo, ele monta o layout dele, as cores do aplicativo, de forma dinâmica. Aí você configurou ele, você fez um código de configuração que quando ele carrega pela primeira vez, ele identifica de acordo com o seu cliente, a cor do cliente e monta o aplicativo todo nessa cor. Por exemplo, nós temos aqui na empresa um aplicativo que nós criamos um SaaS, ok? E aí o cliente chega, quando ele vai contratar esse aplicativo, ele entra lá no dashboard, lá no portal web, desculpa pessoal, cadastra qual é as cores dele, qual é a cor primária, qual é a cor secundária, cadastra a logo, cadastra uma série de coisas lá no dashboard web. Então cadastrou a empresa dele lá. No momento que ele cadastrou lá, essas informações já ficam pré-definidas no aplicativo também, porque eles estão sincronizados via uma API. Aí, quando alguém entra no aplicativo, ele vem para uma tela de login, que é uma tela genérica, ok? E aí, o cara loga. Quando o cara loga, o que o sistema faz? Ele pega, vai lá no banco de dados, identifica, essa pessoa que está logando é de qual empresa? É da empresa XYZ. Aí ele vai, carrega as configurações dessa empresa. Quando ele carrega essas configurações, no did load, quando ele está carregando, o que eu faço? Ele pega e troca e configura as cores, a cor primária, a cor secundária, o logo, tudo de acordo com aquele cliente. Deu para entender o que foi feito? Então, se eu tenho um cliente que a estrutura dele é toda laranja, eu tenho outro cliente que é azul e outro cliente que é verde, o mesmo aplicativo ele vai ser customizado, ou seja, ele vai se preparar para aquelas cores do cliente o mesmo aplicativo. E como que nós fizemos isso? Exatamente nesse did load. Quando ele começa a carregar, carregou ele, pela primeira vez ele já faz as configurações da página toda. Entendeu? É bem legal, então, porque ele fica customizado, o cliente sente que aquilo ali é como se fosse um pedacinho dele, entendeu? Esse did load, então, dentro dele você guarda o CSS, né? Vamos supor. Sim, exatamente. Dentro dele, eu ativo o CSS que veio do banco de dados. Exatamente isso. De cada cliente, né? Isso. Ele pega, o que ele faz? Quando ele está entrando, quando ele carregou, eu vou lá no banco, eu deixo tipo uma ampulheta, né? Para ele ficar informando que está carregando, está montando o aplicativo, deixo uma coisa para chamar a atenção do usuário. Enquanto ele está chamando atenção, isso acontece muito em jogo também. Você já viu que tem jogo, quando você entra, ele fica aparecendo uns textozinhos. Aquele jogo The Sims, acontece muito isso, fica aparecendo uns textos, você fica entretido ali. Na verdade, naquele momento que você está carregando aquele negócio, que você está entretido naquilo ali, ele está por trás, ele está fazendo umas configurações, entendeu? Ah, tá. E aí, o que faz? Nesse momento, na hora que o cara acabou de logar, ele vai lá no banco, busca as cores, o CSS, exatamente o que você falou, ele busca as cores do cliente e aplica o CSS. Então, quando ele acaba de carregar, ele já está completamente customizado.
Então, o sistema aplicativo em si, ele carrega normalmente para todos os usuários e Isso, só na hora que for definir esse usuário aqui, usa essas configurações tais. Então, ele executa uma vez só e quando ele já estiver dentro do aplicativo, ele não executa mais nada. Ele já está carregado tudo que ele exatamente. configurou. Exatamente. Ele já está totalmente carregado e configurado. Tudo customizado. O cliente que logou, ele fica na sensação que ele estivesse dentro do aplicativo daquele cliente. Então, Sim, o sim. cliente A, ele entra, o aplicativo está customizado para ele. O cliente B entrou, está customizado para o cliente B. Cada um entra, ele tem um comportamento diferente. Só que, na verdade, ele tem uma inteligência por trás de configuração que nós fizemos, entendeu? Uhum. E aí você fica, muito legal, cara. Você consegue ter uma gestão bem legal disso aí. Vamos ver o outro ciclo de vida. Essa aqui, gente, todos esses aqui tem, em qualquer página tem esse ciclo de vida, tá? O segundo é o will enter. Ele é executado quando a página está prestes a entrar e se tornar página ativa. Acontece o seguinte, você criou sua página, você já entrou nela, já saiu dela, voltou. Então, quando você vai entrar nela de novo, ele está prestes para carregar, ele chama esse will enter. Por exemplo, teve um aplicativo, eu vou colocar no finalzinho aqui o link para vocês. Esse aplicativo, ele carrega em tempo real os dados do coronavírus. Não sei se eu cheguei a conversar isso com vocês. Então, o objetivo desse aplicativo é fazer o quê? Ele entra lá dentro do repositório de dados, busca essas informações do repositório de dados em tempo real, ok? E aí ele prepara o aplicativo, todo faz a montagem para vocês, mostrando os dados tudo direitinho. Quando você entra, quando você muda de página lá no aplicativo, ele tem 3 tabs embaixo. A primeira tab, ele mostra a lista de todos os países e o quantitativo. Eu vou mostrar no finalzinho, não me deixe esquecer. Depois, a segunda página é o quê? A segunda página, ele mostra um quantitativo que você definiu. Então, assim, é um que você escolheu, entendeu? Então, por exemplo, no meu caso, eu fico acompanhando eu gosto muito de acompanhar o Brasil, obviamente, né? E aí, quando eu marquei o Brasil como o meu país principal, quando eu mudo lá, ele sempre carrega as informações do Brasil. Então, sempre carrega as informações do Brasil. E aí faz com que toda vez que eu voltar, toda vez que eu chamo esse método, o will enter, o que ele faz? Ele pega, vê a última vez que eu entrei nessa página, mantém meu dado lá armazenado, a última vez que eu entrei. Aí, por exemplo, eu entrei hoje. Imagina que eu entrei hoje, tinha 3.700 pessoas, beleza? Infectadas. Aí hoje eu não entrei mais, eu vou entrar amanhã à tarde. Quando eu entrar amanhã à tarde, deu 4.200 pessoas. O que o sistema faz? Olha que legal. Ele faz um cálculo, exatamente quando você acaba de entrar, ele faz um cálculo de quantas pessoas tem atual e quantas pessoas tem da última vez que eu vi. Aí mostra a mensagem para mim assim, ó. Da última vez que você viu, teve um aumento de 300 pessoas infectadas, mais 10 mortes. Entendeu que legal? Então, você tem um acompanhamento de como que está a evolução de acordo com a sua visão. Deu para entender? Deu? Eu vou mostrar para vocês na prática. No final eu mostro aqui e coloco até o link lá para vocês, se vocês quiserem baixar ele aí, vai ver como é que é. Ele pode rodar no navegador também. Então, vamos ver o próximo aqui, ó. O IonView did enter. Esse é quando? Esse acontece quando ele já executou totalmente, quando a página já está carregada. A diferença de um para o outro, do will e do did, o will enter e o did enter, o will é quando ele está prestes, quando ele está carregando, é quando ele está fazendo o load, tá? Quando ele não acabou de carregar a página, não tem todos os elementos ainda, ele está carregando. Porque nesse momento, você pode chamar algum recurso. No meu caso, desse que eu te falei das estatísticas do coronavírus, o que eu faço? Eu uso o will enter. Quando ele está entrando, eu já vou lá, busco a minha informação no meu banco de dados, busco a informação da minha última vez que eu vi para poder montar meu relatório. Então, quando a tela está carregada, eu já tenho meus dados na mão para mostrar. O did enter, ele faz o quê? Ele já mostra exatamente quando ele está 100% carregado. Em alguns casos, algumas animações, algumas coisas que você quer colocar na tela, você precisa que a tela esteja totalmente carregada. E aí você só dispara esse evento depois que ela já está 100% carregada. Ok?
Entendi. O will leave é quando ele está prestes a sair, ou seja, a página já não vai mais ficar ativa. Quando que eu uso esse will leave? Eu também uso isso na minha aplicação. Eu uso ele quando você muda de navegar, você está mudando lá de tela, né? Quando você muda de tela, eu salvo em cache a visão dos dados que estavam naquela hora. Então, quando você troca, eu armazeno esses dados. Para quê? Para que quando você entrar de novo, ele faça aquela comparação que eu falei. Uma das coisas que eu queria ver é o seguinte, por que eu fiz esse aplicativo? Além de ver os valores, eu ficava assim, pô, desde a última vez que eu vi, quantas pessoas aumentou? Entendeu? Eu tinha essa dúvida. Será que aumentou? Sei lá, eu vi hoje de manhã, hoje de noite. Será que aumentou quantas pessoas hoje? Teve mais 10, mais 20, mais 50? Esse quantitativo era uma coisa que eu tinha dúvida. E aí eu coloquei no aplicativo para ele mostrar. Então eu sei exatamente, desde a última vez que eu visualizei, quantos que teve. Vamos ver outro ciclo de vida. Tem o did leave. Did leave é quando a página está 100%, quando ela terminou, ela já saiu, ok? Ela não está mais ativa. Esse caso é quando a página já fechou. Você pode chamar esse evento também. O did leave é em caso específico, você pode chamar ela também. O will unload, esse outro, will unload. O que é isso? Ele é executado quando a página está prestes a ser destruída e todos os seus elementos removidos. É diferente de você sair da página e ela ficar em cache e quando você vai destruir ela, ok? Deu para entender? Muitas vezes você entra numa página, você sai dela, mas depois você volta, ela está em cache. A outra coisa é quando a página vai ser destruída mesmo, quando você dá um pop lá e você vai arrancar ela da memória. Quando você vai arrancar ela vai literalmente sair da memória. Aí você pode chamar esse unloads. Nós temos ainda esses dois aqui de baixo, que é o can enter e o can leave. Esses dois aqui são bem interessantes. Esse aqui é para quê, gente? Essas páginas, elas são para usado como uma espécie de que chama de guarda, né? De guardas em inglês, que é exibida como se fosse uma autenticação. Imagina o seguinte, você tem uma aplicação e a sua aplicação, isso não acontece muito com mobile, não, acontece mais com a aplicação web. Mas, de repente, você tem uma página lá, um acesso qualquer, e que essa página tem que ter uma permissão. Por exemplo, só o administrador pode acessar a página de lista de funcionários. Ok? E aí, algum usuário comum está querendo acessar essa página. Aí você coloca esse view can enter. Para que serve isso? Que ele pode verificar as permissões. Se ele verificar a permissão e ver que aquele usuário não pode entrar, ele retorna um booleano, tá vendo ali? Um booleano. Aí ele bloqueia, fala, opa, esse cara aí não tem permissão não. Se ele retornou falso, você não deixa ele entrar na tela, entendeu? Então o can enter, se ele pode entrar, e o can leave é se ele pode sair, é o contrário. Aí você pergunta, pô, professor, mas por que eu vou querer prender o cara numa página? Imagina, você tem um sistema que tem um formulário muito grande. Aí a pessoa preencheu o formulário 70% e de repente ela clica no botão para voltar à página, para sair da página. Aí se você não controlar esse can leave, o que vai acontecer? A pessoa pode simplesmente perder o formulário todo que ela preencheu. Se ela fechar a página vai ser destruída e vai perder aqueles dados. E a pessoa fala, pô, que aplicativo ruim, o cara nem me avisou. Aí você coloca geralmente um can leave dessa para verificar se a pessoa, por exemplo, se ela tem certeza que ela quer sair, que ela vai perder os dados, ou, entendeu? Porque ela pode ter clicado até sem querer naquela parte da tela e ter pedido para sair, alguma coisa assim. E aí você faz com que, é tipo pegar o mais comum, né? Pegar uma certeza que você quer sair daquela página, alguma coisa assim. Entendeu? No próprio Google Forms também fala isso. Quando você está preenchendo o formulário, você vai, tipo, dar um back ou fechar a própria aba. Ele pergunta, tem certeza que deseja sair dessa aba? As informações não serão salvas? Isso, exatamente. Exatamente esse can leave aí. Ok? Então, em alguns casos, você vai precisar de tratar essa informação. Uhum. O que acontece? Em alguns casos, aquilo que eu estou falando, o próprio desenvolvedor vai precisar controlar essas visões, saindo e entrando, que são esses dois métodos que eu falei, o can enter e o can leave. E ele é muito parecido, gente, com o guard do Angular. Então, como eu falei, se você estiver usando o sistema de rotas do Ionic, a partir do que foi feito no Ionic 4, que tem no 5, sistema de rotas padrão do Angular, você vai usar o guard tradicional, que é o router guard do Angular,
ok? É o mesmo que tem lá. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Se você estiver usando o Nav Controller, que é esse sistema que eu mostrei agora para vocês, que é originário, né, do Ionic 3, aí você vai usar o Can Enter e o Can Leave, ok? Então, com o Ionic 5, ele aumentou muito a flexibilidade dos programadores. Por quê? Quando o cara é um programador Angular e vem para trabalhar com o Ionic 5, ele conhece bastante de rotas, ele conhece bastante das permissões de acesso, que é o guard lá do Angular. Como ele já conhece essa estrutura, ele vai trabalhar em Ionic como se estivesse trabalhando em Angular. Então, fica fácil para ele controlar, porque ele não tem que aprender coisa nova. Agora, imagina um outro caso. Imagina que a pessoa já trabalhou com Ionic 3, trabalhava com Nav Controller, trabalhava com a estrutura padrão. E aí, o que acontece? Quando vai atualizar para o 5, ele pode continuar trabalhando da mesma forma de navegar, usando o Nav Controller, o Can Enter e o Can Leave, do mesmo jeito. Entendeu? Então, tem essas duas estruturas. Olha aqui o método do guard lá, como que ele funciona. Tá aqui, ó. O Can Leave, tá vendo aqui? Ele verifica, por exemplo, se um valor é válido, tá chamando um método aqui, isValid, passa o valor ali para dentro. Se esse negócio dá true, ele aceita entrar. Caso contrário, se ele for false, ele não entra. O Can Leave e o Can Enter, basicamente, ele só vai aceitar sair ou só vai aceitar entrar se o retorno for true. Caso contrário, se o retorno for false, ele não deixa, ele bloqueia, ok? Ele permanece na view que ele está. Então, você está na página A, ele está indo para a página B, se o Can Enter está false, ele não deixa entrar, ele permanece na página A. A mesma coisa, ele está na página B, ele quer voltar para a página A. Na hora que você tentar, se ele dá falso, ele não deixa você ir para a página A, ele mantém ele na página B. Ok? Então, o guard serve para isso. Uhum. Além disso, alguns métodos, na hora que você vai chamar, né, na hora que você vai chamar o Nav Controller, você pode também trabalhar algumas propriedades, né, que nós chamamos de transições. Isso é para quê, gente? Isso é o efeito visual, sabe aquela animação? Então, assim, por exemplo, você pode fazer a carga da nova página animada ou não. Quando eu falo animada, é que ela vai ter algum tipo de transação, se ela vai entrar por baixo, se ela vai entrar por cima, como que a duração da entrada, sabe aquele movimento que ela faz? Se você, por exemplo, cria lá, coloca o Animate, a propriedade dela lá no Nav Options, Animate False, quer dizer que você não quer animar, então ele não vai ter nenhum efeito visual, nenhuma animação de entrada nem de saída. Então, quando você clicar na página, simplesmente ela brota de uma vez, entendeu? Aí assim, geralmente, por padrão, todas as páginas ela tem animação. Já repararam que quando você está navegando, quando você está lá no próprio Facebook, você chega, clica no link qualquer, ela faz um movimento carregando a página. E quase todas as aplicações têm esse movimento. Você pode desativar isso se você quiser, ok? Quando que é aconselhável desativar a animação? Quando você desenvolve uma aplicação, essa aplicação vai rodar em algum dispositivo, algum telefone que tenha baixa capacidade de processamento, baixa memória, e aí é aconselhado você desativar a animação. Por quê? Se ela tiver pouca memória RAM, se o telefoninho está rodando um telefone mais antigo ou um telefone mais fraco, a animação ela tem que ser processada, né? Ela vai gastar processamento. Então, se o telefone ele é mais fraco e você colocar animação, ele pode ficar lento a sua aplicação. Então, quando, por exemplo, eu vejo muito casos de tirar essas animações, quando faz estudo de campo, por exemplo. Vamos pensar aqui numa aplicação de engenharia. Nós estamos trabalhando agora com um projeto de engenharia, e aí o que as pessoas precisam fazer? Vocês estão conseguindo escutar legal aí, gente? São sim. Tá, qualquer coisa, vocês me param aqui Tá tranquilo. Aí, nesse projeto de engenharia, o que acontece? Foi desenvolvida uma aplicação em que o engenheiro, não só o engenheiro, até o peão de obra mesmo, sabe? Ele tá lá na obra, muitas vezes a obra até não tem nem acesso à internet, tá longe. E o que o cara tá fazendo? Ele tá verificando as informações, uma série de dados, né? Como é que tá o andamento, o que foi feito. E ele fica cadastrando esse negócio no aplicativo. E aí, de repente, o aplicativo dele
o telefone que o cara tá usando, tá na obra, aquela coisa perigosa de quebrar, o cara usa um telefone assim mais simples. Usa um telefone até com baixa capacidade. E aí, esse aplicativo, por exemplo, ele trabalha offline, entendeu? Ele trabalha offline, armazena local, porém, ele não tem animação nenhuma. Ele não tem animação nenhuma para quê? Para não pesar o processamento dele, entendeu? Aí, nesse caso, a gente pode fazer sim. Mas, por padrão, ele é ativado o Animate, tá? O Animation é o tipo de animação que você quer usar. O Direction é você falar qual direção se você quer. Se você quer que a direção venha de trás ou da frente, entendeu? Muitas vezes ela pode vir por baixo também. Então, você pode mudar essas características. Pode mudar também a duração daquela animação, o tempo que gasta para ele carregar a página. Se você colocar isso aqui muito grande, a página carrega devagarzinho, assim, ó, tipo em câmera lenta. E tem também o easing, que facilita a animação. Além disso, você pode escolher o padrão de animação MD, que é MD no caso do Android, iOS no caso do iOS mesmo, e WP, que é o Windows Phone, já não está nem usando mais, que também tinha também a transação do estilo Windows Phone. Ok? Basicamente, navegação padrão é essa. Qual a outra forma que nós temos? Vou mostrar aqui a minha tela da aplicação que nós começamos a montar lá do outro projetinho. Vou mostrar ela aqui, ó. A outra forma é através de rotas. Tá aqui, essa é aquela aplicação que vocês estão conseguindo ver aí? Aham. Estão vendo, né? Essa aqui é a outra forma. Nós temos um aplicativo. Esse aplicativo tem 3 tabs. Essa tab, o que ele está carregando essa tab? Ele carrega Vamos ver aqui. Tem uma telinha. A primeira tela, ele mostra o nome da pessoa, mostra uma fotinha da pessoa também. Tem um títulozinho aqui embaixo que vai carregar uma lista de itens. Essa é uma telinha de características, né, que a gente montou. A segunda tela, eles não tem nada, só vai ter um tab 2, ainda nós não fizemos ela. E a terceira telinha tem o quê? Também não tem nada, só tem tab 3. As 3 telas, ela não tem nenhuma estrutura, digamos assim, que a gente não fez ainda, mas ele... E como que a gente trabalha a parte de rotas dessas 3 telas? Se você observar, olha aqui, ó, quando ele carrega a aplicação tá na rota 0, tá vazio. Isso aqui é exatamente igual ao Angular, tá? Quando ele não tem nada, ele vai redirecionar a carga para o app módulo. Ele vai vir para cá, ó, tabs, e vai colocar, ele vai vir para cá e vai colocar essas rotas aqui, ó. Nessa rota daqui, ó, quando ele acaba de chegar, ele redireciona e fala o seguinte: redireciona para mim a minha rota para o /tabs /tab 1. Então ele vai carregar qual? Ele vai carregar essa daqui, ó. E qual que é essa tab 1? Tab 1 é exatamente esse componente aqui, ok? Então defini o seguinte: quando eu abrir minha aplicação, o que ele vai carregar? É o tab 1. Quando eu clicar lá no tab 2, ele vai mudar a rota. Vai ser tabs /tab 2. Daqui a pouco eu vou mostrar isso para vocês. E aí, quando ele faz isso, o que acontece? Ele vem cá, chama esse tab 2, vem cá e carrega o módulo tab 2. Se eu carregar o módulo tab 3, ele faz a mesma coisa. Ele vem cá, carrega o módulo tab 3 e carrega a tab referente ao tab 3. Ok? Então, esse daqui, a estrutura que ele trabalha é mais parecida com Angular. Quem conhece Angular geralmente gosta de trabalhar com esse tipo de rota, que é o padrão. Ele também funciona em Angular 5. Quem não conhece Angular ou tem mais dificuldade com essa estrutura de rotas, prefere o Nav Controller, que é aquele que eu passei no slide agora para mostrar para vocês. É mais simples, né? Ele é o padrão usado, né? Ele é o padrão usado na estrutura normal. E aí, o que nós vamos fazer? Eu vou dar um pause aqui, que está faltando 5 minutos. Nós vamos dar um pause, depois eu volto. Aí eu vou gravar a segunda parte da aula. Essa segunda parte eu vou mostrar para vocês exatamente executando isso aqui e como que ele funciona nas rotas, ok? Tá. Professor, Oi, pode perguntar. Professor, pra gente ver a gravação da aula depois, como que faz? Eu vou colocar para vocês no YouTube. Ah, beleza, top. Ok? Valeu.